Então, se eu vou acrescentar 1,2 decibéis ao maior nível. Então, quem é o de maior nível? É o som que está ligado. Então, de 90 decibéis. Portanto, o somatório de 85 decibéis mais 90 decibéis corresponde a 91,2 decibéis. Então, é isso que vai existir dentro daquele ambiente de trabalho. Então, eu não vou, vocês estão vendo aqui que a gente não vai somar 85 com 90. Não é dessa forma que se faz algebricamente. Né? Utilizando a tabela, a gente vai encontrar aqui que, na tabela, né, a diferença entre a maior fonte e a outra fonte, né, a diferença entre uma fonte e outra, eu consegui uma diferença de 5 decibéis. Então, pela tabela, eu vou acrescentar naquele equipamento, né, naquele nível que eu encontrei de maior ruído, né, então de maior decibéis, 1,2, ou seja, o somatório dessas duas fontes, de 90 decibéis e 85 decibéis, corresponde a 91,2 decibéis. Isso quer dizer que aquela fonte de 85, que ela é menor, ela está incidindo sobre aquela, mas aí o que está crescendo dentro desse ambiente é apenas 1,2 decibéis. Então, é assim que se faz esse cálculo. Se vocês lançarem naquela fórmula que eu mostrei para vocês de log, vocês vão encontrar esse mesmo resultado. Ok? Vamos lá ver mais um exemplo. Eu trouxe para vocês um exemplo de uma oficina industrial. Coloca aí, por favor, Billy. Dentro da oficina, né, é sempre utilizado uma furadeira, né, que aqui eu trouxe para vocês que gera 86 decibéis, né, um esmeril, que gera 104 decibéis, e aí uma esmerilhadeira com 93 decibéis. Então, vamos supor que eles estejam sendo operados simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. E aí, como é que eu vou fazer esse cálculo? Nota que a gente tem 3 fontes, né? Então, a maior é 104 decibéis, né? Que é o esmeril. 93 decibéis, a esmerilhadeira, e 86 decibéis, essa furadeira. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Então, eu vou primeiro reduzir, né, fazer a diferença para encontrar essa diferença entre as maiores fontes. Então, quem foi a maior fonte que eu encontrei aqui? 104 decibéis e 93 decibéis. Então, eu vou fazer essa redução. Por que, professora, que eu não vou fazer todos eles de uma vez? Então, a gente precisa fazer aos pares. Se eu tenho 3, eu tenho que fazer primeiro 2, né, aqueles de maiores níveis. Depois eu vou fazer daquela soma que eu encontrei, eu vou fazer com aquela outra fonte menor. Se eu tiver 4 fontes, a mesma coisa. Eu faço 2 e depois eu chego ao final do resultado. Ok? Então, vamos ver como é que a gente faz aí. Bota aí, Billy, por favor. Então, a diferença entre 104, né, e 93 deu 11 decibéis. Se a gente for lá naquela tabela, né, que eu trouxe aqui para vocês, na tabela diz que uma diferença de 11 decibéis entre a maior fonte e a outra fonte encontrada, a gente tem que acrescentar 0,3 ao maior nível. Então, quem é o maior nível? 104 decibéis. Então, portanto, 104 decibéis mais 93 decibéis correspondem a 104,3 decibéis. Então, se eu considerar apenas a fonte do esmeril e da esmerilhadeira, então, isso aí eu estou gerando dentro do ambiente, né, uma exposição de 104,3 decibéis. Mas a gente sabe que ainda existe aqui uma outra fonte que também está gerando ruído, que é quem? A furadeira. Então, eu vou acrescentar agora esse ruído da furadeira. Então, vamos lá, bota aí, por favor, Billy. Então, quando eu acrescento essa diferença, né, então 104,3 menos 86 decibéis, que é o nível de ruído que está sendo gerado pela furadeira, eu encontrei um resultado, uma diferença de 18,3. Ou seja, a gente já viu aqui que se eu tenho a diferença de 15 decibéis ou mais, eu não vou acrescentar nada. Por quê? Porque aquele de maior fonte, ele sobrepõe, né, ou ele oculta aquele de menor fonte, de menor ruído. Ou seja, a diferença, né, maior que 15 decibéis, prevalece sempre aquele maior nível de ruído. Então, portanto, nesse ambiente, né, o ruído dentro dessa oficina industrial é de 104,3 decibéis. Porque aquela fonte que a gente está falando aqui da furadeira, que gera 86 decibéis, ela acabou sendo ocultada, né, absorvida por aqueles ruídos que estão sendo gerados pelos outros equipamentos. Então, é assim que a gente faz esse cálculo a partir dessa tabela. Ok?
Então, vamos lá. Espero que, se vocês tiverem dúvida, por favor, vou mandando aqui que a gente vai tirando agora, porque isso aqui também vai estar dentro da atividade. Certo? Então, como é que a gente vai fazer essas medições? Né? Eu posso ter o dosímetro, que eu apresentei para vocês na aula passada, e também o decibelímetro. Né? Vamos falar um pouco do decibelímetro. Né? Essa foto aqui é o decibelímetro analógico, né? Um instrumento para fazer a medição ambiental desse risco físico ou ruído. Então, esse decibelímetro aqui é diferente daquele que eu trouxe para vocês, que eu trouxe no THDL, né, que fazia a leitura e ia mostrando no visor, era a leitura digital. Esse daqui é um decibelímetro analógico, né? Hoje quase não se utiliza, são raras as empresas que têm, né? Lá na Saint-Gobain, a gente ainda tem desse daqui, mas serviu para museu. Hoje a gente não utiliza mais para fazer a avaliação, porque ele já não pega mais calibração, né? Ele não consigo mais calibrar esse equipamento, ele já está dando uma diferença muito grande, né, de fator de correção no equipamento. Mas aí como é que é feita essa avaliação? Eu vou lá, coloco, como mostrei para vocês na aula passada, coloco próximo ao ouvido do trabalhador e vou fazendo essas avaliações. Então, o decibelímetro é um aparelho que mede precisamente áreas de ruídos e outros níveis de som. Então, ele consegue fazer essa avaliação de ruído pontual. É diferente de eu conseguir a exposição, né, durante toda a jornada do trabalhador. Porque dentro do ambiente, a gente já viu aqui que existem variações de níveis, né? Se for um ruído contínuo, ele pode variar até 3 decibéis. Então, seria necessário que eu pegasse durante toda a jornada de trabalho, né, que estivesse lá sempre do lado do operador, lá fazendo essa medição, para conseguir chegar no ruído, né, que está sendo gerado dentro do ambiente que aquele funcionário está exposto. Então, não recomenda-se, né, fazer avaliação de ruído com um decibelímetro de uma jornada de trabalho inteira. Então, a gente só consegue fazer avaliação de ruídos pontuais. Certo? Então, o calibrador, coloca aí, por favor, Billy. O calibrador do decibelímetro. Então, o que é o calibrador? Trata-se de um instrumento que gera um tom precisamente definido a uma frequência de 1000 Hz, emitindo um nível de ruído sonoro de 94 decibéis. Então, todo equipamento ele precisa ser calibrado. É preciso que se tenha um certificado de calibração. E aí, para vocês também, quando vocês estiverem trabalhando, né, quando estiverem estagiando, pegarem um PPRA, é preciso que no PPRA conste lá, né, um laudo de certificado de calibração dos equipamentos que foram utilizados para fazer essas medições quantitativas dos riscos que existem no ambiente de trabalho. Né, calor, ruído, né, agentes químicos, então é preciso que haja esse certificado, porque é o que garante para você que aquele equipamento não tem nenhuma variação que possa interferir para bem, né, para mais ou para menos naquele ruído que esteja sendo gerado dentro do ambiente, naquele risco que tenha no ambiente de trabalho. Então, o decibelímetro ele tem uma medição única, né, um ruído único, né, de 94 decibéis, esse calibrador, e aí quando a gente plugar, né, nesse decibelímetro, o que é que ele vai fazer? A gente vai fazer essa correção do decibelímetro para chegar naquele nível de 94 decibéis. Então, é assim que a gente vai fazer essa calibração. Geralmente, é importante que a calibração ela seja feita sempre antes das medições que serão realizadas. Então, ela deve ser feita sempre... eu fiz a calibração do equipamento mês passado, semana passada, né? É preciso que seja feita a calibração antes de iniciar as medições, para que a gente consiga garantir que aquele equipamento ele não está com nenhuma variação, né, nenhum fator de correção diferente do que é permitido. Ok? Então, vamos falar um pouco sobre dose equivalente de ruído. Então, já mostrei para vocês aqui como é que a gente faz o somatório do ruído dentro do ambiente de trabalho, quando a gente está fazendo a avaliação com um decibelímetro. Então, eu vou lá, colho as fontes existentes, faço aquele somatório a partir daquela tabela, acrescento, né, o nível, né, o fator de correção, o fator que eu vou acrescentar naquele de maior ruído, e eu vou conseguir o ruído equivalente àqueles equipamentos que estejam sendo operados dentro do ambiente de trabalho. E aí existe também a dose de ruído, né? O que é a dose de ruído? A dose de ruído é aquele fator que a gente vai encontrar, geralmente em percentual, né, em porcentagem, de 100%, que corresponde à jornada, né, do trabalhador. 8 horas, 12 horas, então vai ser toda aquela jornada que a gente vai fazer a avaliação para que se consiga encontrar realmente qual é a exposição que tem daquela atividade que está sendo ali avaliada. Certo? Então, coloca aí, por favor, Billy, o slide.
Então, se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados para o cálculo da dose equivalente à seguinte equação. Então, para fazer o cálculo da dose equivalente, também existe um cálculo. Então, como é que é feito esse cálculo? Cn, né, essa que corresponde ao C aqui, indica